Graças e paz a todos, uma feliz semana. Nesse momento, nós vamos estudar a lição de domingo, Liderança Fracassada, 7 de setembro de 2025, lição do terceiro trimestre. Convido para uma oração inicial. Que Deus nos abençoe. Pai querido, pedimos que nos dê a tua sabedoria, nos auxilie e fortaleça em tudo que fizermos, livre de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento eu estou um pouco atarefado, então vou tentar fazer os outros estudos nos moldes antigos, né? E vou fazer assim para ver se fica um pouco mais dinâmico também. Mas eu prefiro fazer com os textos, mas de qualquer forma, posteriormente eu vou tentar fazer nesses moldes novamente. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Para Moisés pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para o povo. O líder humano estava ausente. As pessoas ficaram desorientadas, impacientes e inseguras. Queriam ter alguém visível que as guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida de idolatria no Egito. Isso considerando um povo que ficou um bom tempo escravo, né? Sofrendo, sofrendo muito nas mãos da- dos seus senhores ali, né? Dos seus líderes, suas líderes, né? E 40 dias, basicamente, né? Nem isso, né, já foi suficiente para que começasse a borbulhar ali a semente da ingratidão, da rebeldia, né? Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Êxodo 32, de 1 a 6. Nós vamos deixar pronto aqui Êxodo, capítulo 32, e os versos de 1 a 6. E nós vamos fazer aqui a leitura do comentário da lição também, né? Então aqui. Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. O povo exigiu o inimaginável. Levante-se, faça para nós deuses e vão adiante de nós. E ele concordou. O povo voluntariamente, deliberadamente, e mais um exemplo de pecado voluntário, deliberado, sem nenhuma aparente dor na consciência, deu ouro para fazer o ídolo, e Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Depois o povo declarou: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Olha que situação. São esses deuses que tiraram você da terra do Egito. Isso foi algo pecaminoso, perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que ele os havia libertado. Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer pensamentos e ações? As pessoas celebram suas próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Já ouviram pessoas dizer que determinadas pessoas são inflexíveis? Que elas não servem para determinadas situações? Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular. Você conhece pessoas que são criticadas, ignoradas, jogadas para escanteio, porque elas não cedem diante da pressão, favor popular, quando ele está em evidente confronto com a vontade de Deus? A segurança pessoal ou a própria vida. Isso significa que, evidentemente, acho que para quem lê a história percebe que ele sentiu medo, ele temeu pela vida dele, né? Não era para ter temido, né? O próprio Deus estava no controle da situação. O próprio Deus estava coordenando tudo. A ida de Moisés, a permanência deles ali. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Ou seja, ele era flexível para o erro, ele considerava o favor popular mais importante que a honra de Deus,
e ele temia pela sua segurança pessoal e a sua vida, mesmo diante de tudo que ele presenciou, e não só presenciou, como foi o porta-voz de Moisés durante um processo longo e extremamente positivo, né? Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez, no momento crítico, não é a timidez no sentido de uma pessoa que de repente tem uma certa vergonha de conversar, mas no sentido de medo mesmo, né? No momento crítico, apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou, um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança e, em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 267. Como Arão, o líder de Israel, pôde ter sido tão fraco? De que maneiras ele deve ter buscado justificar em seu próprio coração as ações terríveis que estava cometendo? E quantos líderes nós vemos hoje se inspirarem em certo sentido, em Arão para justificar as suas fraquezas, né? Eles deixam de mirar exemplos como Moisés para liderar e justificam seus erros, por exemplo, na fraqueza de Arão, né? Então, em vez de se nivelar por cima e buscar alcançar, pedir a Deus que dê poder para alcançar um nível cada vez melhor e ser cada vez mais corajosos como Moisés, preferem seguir o exemplo de Arão e justificar seus erros em Arão. Olha, Arão, olha aqui, ó, Arão que Arão fez isso, né? Então esse é um problema quando nós nos nivelamos por baixo, né? Êxodo 32, de 1 a 6. Então vamos lá. Ele vai nos dizer o seguinte: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, sendo que eles sabiam o que ele estava fazendo, por que ele precisava ficar lá, né? Juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos, faze-nos, você vai fazer para nós deuses que vão à nossa frente. Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então veja, é claro que eles sabiam o que estava acontecendo com Moisés, né? É claro que a probabilidade de ter acontecido algo com Moisés era ínfima, né? Mesmo para uma pessoa que não tivesse mesmo para uma pessoa com medo ali, racionalmente, se eles parassem para pensar, falaram, peraí, diante de tudo que Deus fez, por que que eu estou preocupado aqui de ter acontecido algo com Moisés? Vamos esperar, né? Arão consentiu e orientou-os. Obviamente, medo, pressão. Obviamente, sabemos que a Bíblia, muitas vezes, ela resume em pouquíssimos versos situações altamente complexas, altamente graves e fortes como essa aqui. Imagina um povo daquele tamanho chegando até você e dizendo isso, obviamente não justificando o erro de Arão, mas imagine a cena, né? Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas e trazemos. Então todo o povo, todo aqui, tendo em mente aqueles que não quiseram participar, né? Tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Evidentemente, essa questão, geralmente, como nós percebemos como funcionam as coisas, um grupo de rebeldes liderou o povo, falou isso e provavelmente o povo repetiu, não é? Diante dessa manifestação do povo,
Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Isso é a pior coisa que se pode imaginar, né? Ingratidão, rebeldia, todo tipo que nós pudermos imaginar de desonra, de atitudes deploráveis que estivessem sendo feitas ali. Isso misturado a um ajuntamento tido como solene, como algo no mesmo nível que deveria ser dado ao Eterno, né? No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo. Ofereceram holocausto e trouxeram sacrifício de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: Vai depressa, que o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e o estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios e proclamaram em alta voz: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Então, nós vamos continuar no decorrer da lição, mas a passagem já é suficiente para perceber, né? Ou seja, o povo, como se fosse um só, a uma só voz, se rebelou contra Deus e resolveu decidir que, num ato de extrema ingratidão, olha, se a gente for parar para pensar, não foi o Deus que Moisés apresentou, foi outro Deus que nos livrou de lá, né? Então, esse foi o ponto. E uma parte deles pagou por isso. Poderia ter sido liberta, mas ainda quando existe um ditado que diz, né? Eu não sou muito de usar ditado, mas ele fala assim: você pode negar a realidade, mas não vai conseguir negar as consequências da realidade. Então, nós precisamos ter um cuidado com relação a isso, né? Tudo ali mostrava para eles que era o Deus que estava ali, o verdadeiro Deus que estava ali com Moisés, ajudando a todo momento. E ainda assim eles resolveram se rebelar e seguir um grupo de pessoas ali ingratas e conseguiu perverter o povo, né? Que Deus possa nos livrar disso, nos auxiliar, caso venhamos a cair, e nós possamos nos lembrar quem realmente nos livra. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a tua sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, até o próximo vídeo. Possamos continuar os nossos estudos.